Nem o sol escaldante consegue apagar o que mora escondido no sertão. Entre veredas secas e casas esquecidas, existem histórias que ninguém ousa contar em voz alta. Mas hoje, você vai ouvir. Faziam 2 semanas que ninguém via os cachorros latirem naquela parte da vila. E isso, lá no sertão, não era só silêncio. Era sinal de que o ar tinha mudado. Não foi comigo, mas foi com o meu tio Jeremias, que morava numa casinha de adobe lá para os lados do riacho seco do Pé de Serra. Ele dizia que a água fugiu de lá depois de um enterro mal feito. O tipo de coisa que o povo mais novo chama de lenda, mas que os velhos, como ele, evitavam repetir em voz alta. A primeira vez que notei que algo estava errado foi quando ele parou de responder meus áudios. Tio Jeremias era do tipo que não escrevia uma linha, mas mandava aqueles áudios longos, cheios de tosse no meio e frases emboladas. E mesmo no meio do mato, ele dava um jeito de responder. Só que dessa vez, nada. No terceiro dia de silêncio, fui até a casa dele. Era começo de tarde, um calor de espremer suor até de pedra. A estrada estava tão seca que fazia o carro deslizar como se tivesse graxa no chão. Tudo estalava. Folhas, galhos, o ar. Quando parei perto da porteira dele, senti um cheiro de enxofre misturado com couro queimado. Achei que fosse só o motor. Chamei, bati palma, buzinei. Nada. Mas a porta da frente estava só encostada, com a telha de cima balançando como se tivesse alguém andando lá dentro. Entrei chamando pelo nome dele, sentindo o suor escorrer das costas até o cós da calça. A casa estava fresca demais, e isso era estranho. Aquele calor não poupava nem paredes. Na cozinha, o fogão de barro estava ainda quente, mas a comida era velha. Feijão embolorado, farinha com uns pontos pretos e um copo virado de boca para baixo em cima do prato, como se alguém tivesse saído no meio da refeição, ou fugido. No quarto, só o radinho ligado, chiando numa frequência que ninguém ouve. Mas Jeremias não estava em lugar nenhum. Passei a tarde vasculhando o mato, o curral, o galinheiro. Nem pegada, nem sinal de briga, nem nada. Só um som que parecia vir do chão, como se a terra estivesse dormindo, mas gemendo por dentro. Foi aí que ouvi a primeira coisa que me fez gelar. Uma voz fina, muito fina, chamando o nome dele. Jerê. Achei que fosse minha cabeça. Fui embora com um gosto de poeira amarga na boca. No outro dia voltei com a polícia, mas o cabra que foi comigo ficou meio estranho já na estrada. Disse que estava sentindo a cabeça pulsar e que o rádio da viatura ficou mudo assim que a gente passou de um certo ponto. Voltamos sem entender nada. Só que naquela noite recebi um áudio do número do meu tio. A voz no áudio era baixa, como se alguém estivesse tentando falar com a boca cheia de terra. Dava para ouvir arranhando, chiando e depois silêncio. Só que, antes de acabar, veio um som como se fosse algo raspando ferro contra pedra. E aquilo ficou gravado na minha mente. Até hoje, quando escuto uma enxada, penso naquele som. Na semana seguinte começaram a aparecer as pegadas. Só que não eram de gente, nem de bicho, eram fundas, grandes demais, com 3 dedos, e sempre em volta da casa dele. Uma vizinha jurou que viu um vulto no quintal na madrugada, andando com dificuldade, como se estivesse seco demais por dentro. Um senhor, seu Eloy, antigo conhecido do meu tio, disse que aquilo era a secura que vem buscar o que está devendo à terra. Uma história velha, que falava de uma criatura feita do pó dos mortos que não foram chorados, que ela ronda os rincões esquecidos, onde ninguém mais reza, e se alimenta da alma de quem ficou sozinho por tempo demais. Eu queria rir disso, racionalizar, mas não dava. Tinha coisa errada ali. Até o mato morreu em volta da casa. As galinhas, os porcos, sumiram. O poço ficou raso como prato. E sempre à noite, alguém via luz por dentro da casa. Uma luz vermelha, abafada, como se o barro estivesse aceso por dentro. Uma noite, decidi dormir por lá. Levei meu colchão, uma garrafa de cachaça, o celular carregado e um facão. Queria uma resposta.
Mas naquela noite eu descobri que a resposta não vem quando a gente pergunta. Ela vem quando a gente fica quieto. Era pouco depois das 3 da madrugada quando escutei o som. Primeiro, o barulho da porta da frente sendo empurrada, devagar. Depois, o som de passos secos, como pés descalços arrastando na areia. E por fim, uma respiração, ruidosa e irregular, como se o pulmão estivesse rasgado. Levantei com o facão na mão, a lanterna tremendo. Fui até a porta e, por um segundo, achei que estivesse sonhando. No corredor estava o meu tio Jeremias, ou algo que parecia com ele, mas magro, torto, com os olhos fundos demais e a pele como se fosse feita de barro rachado. Quando a luz bateu nele, ele recuou, mas sem piscar. Só me encarou e depois disse: "Não era para eu ter morrido aqui, mas ela me chamou, agora é sua vez de ouvir." E apontou para o rádio que estava desligado, mas começou a chiar. Nesse momento o cheiro voltou, forte, podre, misturado com fumaça. A luz do corredor piscou. E então, no lugar onde meu tio estava, só restava poeira no chão. Poeira úmida. No segundo seguinte, o som cessou. Só restava o chiado do rádio, agora muito mais claro. Mas o que ele transmitia não era música, nem voz humana. Era como se alguém estivesse engolindo pedras, gemendo entre pausas secas. Um som grotesco que fazia o estômago se embrulhar. Desliguei o rádio com raiva e medo, mas o chiado continuou mesmo sem energia. Saí da casa antes do dia clarear, com os olhos ardendo e a sensação de ter deixado alguma coisa inacabada. Jurei que não voltaria, mas algo em mim continuava preso àquele lugar, como se o pó daquela casa tivesse entrado pelos meus poros e agora morasse dentro de mim. Por semanas sonhei com a voz do meu tio dizendo aquela frase: "Agora é sua vez de ouvir." Na cidade tentei esquecer, troquei de número, me afastei da família, vendi o carro que usei naquela viagem. Mas nada adiantou. Tudo parecia carregar vestígios daquela poeira. Meu travesseiro amanhecia coberto de um pó avermelhado. Minha garganta secava de madrugada e comecei a tossir como ele, do mesmo jeito. Uma noite, acordei com o som do rádio, aquele chiado grotesco, vindo do meu celular, mesmo em modo avião. E no espelho do banheiro havia marcas de dedos, 3 dedos, como aquelas pegadas. Foi aí que percebi. Eu não tinha trazido aquilo de lá. Eu era o próximo ponto de parada daquela coisa. Voltei para casa de Jeremias contra toda razão. O lugar estava igual, seco, opressor, e ainda havia marcas nas paredes como garras arranhando de dentro para fora. Só que agora o mato ao redor tinha crescido de forma estranha, como se quisesse engolir a casa. Raízes surgiam das paredes, como se o barro estivesse tentando escapar de si mesmo. Entrei e levei comigo um gravador digital. Queria registrar qualquer coisa, entender o que acontecia, dar forma ao medo. No meio da sala, deixei o gravador sobre a mesa e comecei a andar pela casa. Foi quando percebi que o som do meu andar não tinha eco. Era como se o chão sugasse cada passo. Fui até o quarto onde Jeremias dormia. No canto, havia uma rede caída, manchada com algo escuro. Mas o que me fez perder o fôlego foi ver, no teto, uma forma escorrida. Uma sombra feita de algo úmido, pulsante, como se estivesse viva. Pisquei, e ela não estava mais lá. Mas o gravador começou a emitir ruídos. Um zumbido grave, como se a casa estivesse tentando falar. Quando voltei à sala, o gravador estava derretendo. O plástico se deformava sem calor e de dentro dele saía uma fumaça densa, de cheiro metálico. A fumaça formava pequenas espirais no ar, como dedos tentando se formar. E entre um ruído e outro, a voz do meu tio soou de novo. A secura só termina quando ela leva o que falta. Corri, atravessei o mato sem olhar para trás. Mas até hoje não sei se escapei. Desde então, todas as noites às 3h20 da madrugada, acordo com o mesmo gosto de poeira molhada na boca e sempre ouço o rádio chiando, mesmo que ele esteja desligado.
E em sonhos ouço meu tio. Ele não me chama mais pelo nome. Ele só diz que faltam 2 e olha direto nos meus olhos. E atrás dele sempre tem aquela coisa feita de terra, silêncio e fome. Por isso deixo esse relato, porque eu sei que o próximo pode ser você, se estiver sozinho demais, calado demais ou seco demais por dentro. Se você gostou dessa história, deixa o like, se inscreve no canal e se prepara, porque o próximo relato pode ser ainda melhor. Na estrada de barro entre Barreiros e Pedra Alta, tem uma curva que até hoje ninguém acelera. Nem moto, nem jumento, nem gente com pressa. Dizem que o chão ali guarda calor mesmo de madrugada, como se o fogo que passou uma vez por ali nunca tivesse ido embora por completo. Não sou de dar ouvido à superstição, mas quando meu primo Moisés ficou queimado do jeito que ficou, mesmo sem ter fogo por perto, comecei a repensar o que é invenção e o que é verdade mal contada. Essa história não é lenda. Foi comigo ali, do lado, ouvindo o que ninguém mais quis escutar. Era final de junho, tempo de São João, mas a seca não dava trégua. Tudo estalava seco ao toque. A noite em que tudo aconteceu foi uma das mais quentes que já senti, mesmo sem lua. O breu era denso, como se o escuro tivesse peso. E o ar cheirava a cabelo queimado, sem ter nada queimando. Moisés tinha voltado de Petrolina, onde ficou 3 meses trabalhando com solda. Voltou quieto, estranho, falando sozinho às vezes. A gente achou que fosse só exaustão. Mas naquela noite ele me chamou para buscar uma antena parabólica que um vizinho antigo tinha deixado guardada numa casa de taipa, perto da tal curva do fogo. A casa era da Dona Dulce, uma viúva que morreu faz uns 12 anos, e que ninguém mais teve coragem de entrar depois que começaram a falar que ela morreu antes da hora certa. Segundo os antigos, o corpo dela foi achado sentado, com os olhos esbranquiçados e um pano amarrado na boca, como se tivesse sido calada. Mesmo assim, fomos. Eu dirigindo a caminhonete do tio Benício e Moisés calado no banco de carona, suando como se estivesse com febre. O caminho era o mesmo de sempre, mas quando passamos da porteira do Curral das Almas, senti que o silêncio ficou espesso. Nem grilo, nem vento, nem nada. A entrada da casa era coberta por arbustos secos e a madeira da porta parecia cinza de tão esturricada. Quando entramos, o cheiro que nos envolveu era algo entre terra molhada e carne velha. O chão da sala estava marcado com cinzas circulares e um tufo de cabelo grudado no batente da porta. Moisés caminhou até o fundo, onde ficava um quartinho com prateleiras, sem dizer uma palavra. Ele parecia saber o que estava procurando. Eu fiquei na porta, desconfiado, olhando as rachaduras nas paredes que pareciam formar rostos deformados, como gente gritando com a boca fechada. Ele voltou com a tal antena nas mãos e me disse num tom seco: "Vamos antes que escureça por completo." Mas o céu já estava preto e foi quando ouvimos o estalo, como madeira quebrando por dentro da terra. A temperatura caiu de repente e depois subiu de novo com violência, como uma fornalha se acendendo debaixo dos nossos pés. O chão da sala começou a trincar em círculos. Moisés ficou paralisado, olhando fixo para um ponto onde não havia nada, até que ele disse: "Ela não foi embora." E antes que eu pudesse reagir, a pele dele começou a enrugar, secar e corar, como se o sol estivesse fritando ele ali dentro, sem luz nenhuma acesa. Eu puxei ele pelos braços, mas minha mão queimou ao toque. Era como tocar um ferro de passar deixado em brasa. E o pior, era o som. Um sussurro rouco que dizia repetidamente: "Você voltou, você voltou, você voltou." Como um eco de algo antigo sendo desenterrado dentro da casa. A porta se fechou com força. A madeira ardeu por dentro sem fogo visível. Tentei chutar, gritar, quebrar janela. Nada cedia. Quando me virei, Moisés estava ajoelhado no chão, com os olhos completamente brancos e o rosto coberto de bolhas. E aquela voz,
agora falava por ele. Ele disse com a boca, mas não era a voz dele. A curva do fogo é um pacto. Todo aquele que ousa retornar arde até lembrar quem queimou primeiro. Eu desmaiei antes de ver o final. Quando acordei, já era manhã. A porta estava aberta e Moisés não estava mais lá. Mas as marcas dele estavam. A antena retorcida no chão, um círculo queimado ao redor e dentro dele uma marca de pé, só uma. Como se alguém tivesse ficado de pé no meio do inferno, sem sair. Quando voltei para o povoado, a pele da minha mão ainda ardia, cheia de bolhas. Ninguém acreditou, nem minha mãe, nem meu tio, nem o padre da capela. Disseram que eu caí no sono e sonhei com coisa do demônio. Mas a queimadura estava lá, e a marca do círculo na casa da Dona Dulce também. Passei a noite em claro, ouvindo sons do lado de fora de casa. Passos arrastados na terra seca e vozes que cochichavam meu nome. No começo, achei que era paranoia, até que às 3h20 da madrugada, o portão rangeu sozinho. E quando olhei pela fresta da cortina, vi a sombra de alguém com uma perna só. No dia seguinte, resolvi voltar lá, sozinho. Levei um galão de água benta e uma lanterna forte. O sol rachava o chão, mas dentro da casa ainda fazia frio. A marca no chão estava intacta e algo me dizia que eu não deveria ultrapassá-la. Mas sou teimoso. Entrei de novo e foi aí que vi a foto. Era uma fotografia antiga, pregada com ferrugem na parede do quarto do fundo. Nela estava Dona Dulce e ao lado Moisés. Só que a data escrita a lápis atrás da foto dizia fevereiro de 1992. Quase 15 anos antes dele nascer. Meus olhos tremeram, a mão suou. A imagem parecia tremular levemente, como se respirasse. E atrás dos dois, na imagem, havia um círculo de cinzas, igual ao da sala. Comecei a tremer. E foi aí que ouvi um estalo alto vindo da cozinha. Algo se mexia lá dentro. Fugi dali, tropeçando no batente da porta. Corri pela estrada de barro sem olhar para trás. E juro, senti um vento quente nas costas, como se algo me seguisse com fúria. A poeira do chão subia sozinha e o cheiro de cabelo queimado voltava, forte, como quando tudo começou. Nas semanas seguintes, o calor perto da curva aumentou. Mesmo à noite, mesmo em dias de chuva, a curva fumegava. O mato secava em volta e animais não passavam mais por ali. Os mais velhos começaram a dizer que o lugar tinha sido reaberto e que o queimado havia voltado. Nunca mais vi Moisés, nem vivo nem morto, mas uma vez, indo a cavalo para a feira de Petrolina, vi uma figura na beira da estrada, perto da curva. Um homem de costas, com um braço só e a pele como couro esturricado. Ele me olhou por cima do ombro e o olho era todo branco. Não sei se o que queimou ali foi um corpo ou uma promessa antiga, mas sei que a curva continua ali. E quando passo por ela, desligo o rádio, seguro o volante firme e rezo para que o calor fique no asfalto e não suba de novo pelas minhas veias. Algumas marcas não saem, nem da pele, nem da terra. Aproveita esse momento e me conta aqui nos comentários de qual estado você está assistindo e que horas são aí agora. Quero ver até onde esses relatos estão chegando. Quando você cresce cercado de silêncio, aprende a reconhecer quando algo respira dentro dele. Eu nasci em Barra da Jurema, sertão da Paraíba, e até os bichos dali aprendem a ficar quietos quando o ar muda. Quem não percebe essa mudança, não volta para casa. A história que vou contar aconteceu com meu primo, Zaqueu, e com a gente também, de certa forma. Naquele tempo, a gente ainda pegava água num barreiro fundo, um olho d'água que resistia ao sol bravo de janeiro. Mas quando ele começou a secar em espiral, as coisas começaram a ficar tortas. Zaqueu tinha uns 22 anos, cabeça quente, corpo fechado à força de reza. Era vaqueiro, dos bons.
mas vivia com um ranço na alma, como quem carrega uma dívida que não é dele. E era sempre ele que ia buscar a água, mesmo quando ninguém mais queria chegar perto do barreiro. A primeira vez que ele voltou estranho foi num domingo. Chegou ofegante, o rosto branco demais para o calor que fazia. Disse que a água estava mexida, não suja, mexida, como se algo batesse por baixo, formando redemoinho onde não devia ter. E, segundo ele, ouviu um som que não era de peixe nem de sapo. E, na madrugada daquele mesmo dia, acordei com barulho de casco. Pensei que era algum animal solto, mas era o cavalo do Zaqueu voltando sozinho, sem sela, sem freio, e com o ventre respingado de lama escura. O cavalo tremia, os olhos brancos. Acordamos todo mundo da casa. Fomos atrás dele. Seguimos as pegadas até o barreiro. Não havia sinal do Zaqueu, nenhum grito, nenhum chapéu. Só a lamaceira afundada e uma sequência de pegadas indo até a beira, e nenhuma voltando. O mais estranho, a água estava absolutamente parada, como se fosse vidro. A polícia veio no dia seguinte. Disseram que ele deve ter escorregado e se afogado, mas o barreiro não tinha mais de 1,5 metro. E Zaqueu nadava desde menino. Mesmo assim, mergulharam. Não encontraram nada, nem corpo, nem os baldes, nem a corrente que ele usava no pescoço. Durante 3 noites seguidas, ouvimos urros vindos da direção do barreiro. Urros longos, que não pareciam de bicho nenhum conhecido. Nem lobo, nem veado, nem gado ferido. Pareciam gente, mas grossos, roucos, como se a voz estivesse coberta de terra. Na 4ª noite, minha tia acordou gritando. Disse que sonhou com o filho, coberto de lodo, dizendo que estava com sede demais, sede da alma. Ela dizia que ele olhava para trás enquanto falava, como se tivesse algo puxando ele pelos calcanhares, algo pesado, algo que respirava por baixo da lama. No dia seguinte, a água do barreiro amanheceu borbulhando. As bordas pareciam queimadas, a terra em volta com marcas redondas, como se algo muito quente tivesse emergido dali durante a noite. A vegetação morreu em volta e o cheiro era de carne azeda e enxofre. O padre da cidade foi chamado. Jogou água benta, rezou ladainha e disse que aquilo era obra do antigo. Ninguém quis saber o que era o antigo. Só que depois da visita dele, os urros pararam. Por um tempo. Passaram-se 2 meses. Tudo parecia ter voltado ao normal. A roça pegou chuva, o gado voltou a beber no barreiro, mesmo com o povo ainda desconfiado. Só que minha tia não melhorava. Ela andava seca por dentro, dizia que nada matava a sede. Bebia litros d'água por dia, e mesmo assim os lábios dela rachavam. Foi ela quem disse primeiro que Zaqueu tinha voltado, que o viu na beira do barreiro numa noite sem lua, olhando para casa com os olhos fundos e brilhando de um jeito doentio. Diz que ele não andava, deslizava, e que os pés estavam ao contrário, como se algo tivesse trazido ele de lá para cá. Ninguém acreditou, até que minha prima viu o mesmo. Depois, o vaqueiro que passava cedo para o curral jurou que viu alguém de costas, agachado na lama, bebendo direto da terra. E quando gritou, a coisa se virou rápido demais, como se o pescoço fosse de borracha. E sorriu, com dentes que não eram de gente. A gente parou de buscar água lá. Mandamos fazer um poço mesmo sendo caro, mas o poço também ficou esquisito. A água era fria demais, mesmo sob o sol rachando o chão, e às vezes vinha com gosto de ferrugem, ou pior, com cheiro de vela derretida, como se tivesse sido tirada de dentro de uma igreja queimada. Foi numa noite de quinta-feira que tudo chegou ao fim. Eu estava dormindo quando ouvi batidas fortes no portão da frente. Minha tia acordou junto. Quando abrimos a porta, vimos marcas de pés descalços indo da estrada até a entrada. Marcas encharcadas, cheias de barro e folhas mortas. A porta da cozinha abriu sozinha minutos depois. Fomos correndo até lá e vimos pegadas levando até o quarto de minha tia. Lá, a rede balançava devagar. No chão,
O lenço que ela usava na cabeça estava encharcado, e no espelho, escrito em condensação, "Trouxe a sede comigo." Ela sumiu naquela madrugada. Nada de grito, nada de briga. Só o silêncio, como se a casa tivesse sido coberta por um pano pesado. As janelas trancadas por dentro, o portão fechado com corrente, mas ela se foi. E deixou a marca dos pés no chão, a mesma de Zaqueu, com os calcanhares para frente. Desde então, ninguém mais fala o nome dele, nem dela. O barreiro secou por completo depois de um verão inteiro sem chuva, mas ainda dá para ouvir às vezes, no meio da noite, um barulho estranho vindo de lá, como se algo respirasse, bem devagar, por baixo da terra rachada. E eu aprendi, naquele lugar onde até o vento parece carregar segredo, que a sede do sertão não é só por água, tem sede que é da alma. E quando ela encontra o corpo certo para beber, ela não larga nunca mais. A primeira vez que ouvi o nome dele foi num cochicho entre minha mãe e minha avó, sentadas na cozinha velha enquanto picavam maxixe com faca cega. A janela tremia com o vento seco da serra e a lâmpada pendurada lançava sombras compridas. As duas diziam que ele tinha voltado, mas não sabiam como. Ele, no caso, era Damião, o filho mais novo de Dona Etelvina, parida nas rochas da Serra Queimada, onde nem passarinho ousava fazer ninho. Nasceu torto, disseram. Os ossos do braço esquerdo não fecharam direito e o olho direito parecia sempre virado para o lado de dentro da cabeça, mas foi crescendo forte. Aos 10 anos, sumiu. Uma manhã, a mãe dele acordou com as galinhas em alvoroço e o terreiro cheio de penas e rastros de sangue. Nunca encontraram o corpo. Só o que acharam foi um cordão de couro trançado perto da beirada da serra, enrolado num ninho de urubu. Dona Etelvina nunca foi a mesma. Passou a andar descalça, coberta de preto, murmurando palavras sem sentido enquanto subia e descia a estrada de barro. Diziam que ela conversava com o vento, que ouvia Damião na trovoada chamando para voltar, e que ele tinha feito um trato com algo das pedras. Eu só tinha 15 anos quando vi ele, ou o que diziam ser ele. Era quase meia-noite. Eu voltava da casa de uns primos, cortando o caminho por trás do cemitério velho, perto da trilha da serra. O chão estalava sob meus pés, e a lua estava tão baixa que parecia entalada nas copas das árvores secas. Foi quando ouvi a voz. Não era grito nem chamado. Era uma espécie de sussurro grave vindo de dentro da terra. Meus ouvidos começaram a zunir, como se eu tivesse mergulhado em água funda. E então ele apareceu, parado no meio da trilha, alto, magro, com o olho direito ainda virado. Ele não me encarou. Só passou por mim devagar e o ar gelou, como se tivesse trazido o frio da pedra na pele. O que me travou foi o cheiro. Era o mesmo cheiro que sinto quando passo perto de coisa podre, mas com um fundo doce, enjoativo, irreal, e grudou em mim como fumaça. Corri, quase caí 2 vezes. Quando cheguei em casa, minha mãe me olhou e empalideceu. Disse que o cheiro estava comigo. Me mandou tirar a roupa no quintal e jogou água de mato forte, dizendo para não olhar para trás. Que se eu olhasse, ele me chamava pelo nome verdadeiro. Nunca entendi isso. Nome verdadeiro? Para mim, eu sempre fui eu, mas parece que no sertão profundo as coisas sabem mais do que devem, e algumas esperam a chance de usar o que você é contra você mesmo. Damião, ou o que virou ele, parecia conhecer esses nomes todos. Nos dias seguintes, animais começaram a sumir. Depois, as cercas vinham sempre derrubadas de madrugada. E quando Dona Etelvina morreu, sozinha na beira da serra, o povo achou o corpo dela rodeado por símbolos riscados com cinza e barro, como se ela tivesse feito a própria despedida. Mas o pior veio depois. No enterro dela, debaixo de um céu fechado e seco, uma mulher da cidade que veio visitar parentes desmaiou quando olhou para o fundo do mato. Disse que viu um menino de olho virado sorrindo para ela.
Quando desmaiou, murmurou um nome que ninguém falou em voz alta. Meu nome. A partir daquele dia, eu não tive mais sossego. As noites vinham secas e lentas, mas os sons nunca me deixavam dormir. Algo roçava na parede de taipa, como unha tentando encontrar fresta. O vento uivava de um jeito diferente, como se sussurrasse frases que eu quase entendia. Na terceira madrugada, acordei com o barulho da porta da frente batendo. Minha mãe dormia num quarto trancado. Peguei a lanterna e fui até a sala, o coração batendo como martelo. A porta não estava só aberta, estava encostada como se alguém tivesse acabado de sair. Na varanda, o ar estava parado demais. Não se ouvia nem grilo, nem cachorro distante, nem galinha mexendo no poleiro. Era um silêncio doente. Quando desci os 3 degraus, senti o chão frio. E ali, no meio do terreiro, tinha uma trilha de pegadas descalças. Pequenas demais para adulto, fundas demais para criança. Segui só com os olhos, até onde a lanterna alcançava. As pegadas iam direto para o mato alto que beirava o riacho seco. Na última impressão, algo foi desenhado no chão. Um círculo com 3 pontas viradas para dentro, feito com cinza e folha seca. No meio, tinha uma pena preta. No dia seguinte, fui até seu Assis, o velho mais sabido da vila. Ele não me deixou nem terminar o relato. Só me mandou ficar fora de casa por 3 noites. Disse que coisa da serra não volta à toa. Que quando o morto retorna, ele não quer só existir. Ele quer lembrar quem o esqueceu. Naquela tarde, o céu escureceu sem chuva. Um cheiro de queimado tomou conta do povoado, mas ninguém achou fogo algum. As árvores perto da trilha começaram a murchar, como se o calor sugasse a vida delas por dentro. E alguém viu o vulto de um menino atravessar a praça deserta. Me escondi na casa de minha tia, mais afastada da serra. Na segunda noite, ela me acordou trêmula, dizendo que alguém chamava por mim no quintal. Fui até a janela e vi. Era ele. O corpo pálido, coberto de poeira vermelha, parado entre as moitas, o olho ainda virado e a boca aberta, mexendo sem som. Minha tia gritou, puxou meu braço e quando olhei de novo ele já não estava. Mas o lugar onde estava agora tinha marcas no chão. 3 impressões finas, como dedos, fundas demais para serem de gente. Meu peito doía. Eu sabia que ele me queria ver, que ele me queria lembrar. Na manhã seguinte voltei a casa. Estava toda revirada. O terreiro coberto de pegadas iguais às da outra noite. No chão da sala, uma palavra escrita com terra molhada. Volta. E o cheiro. Aquele cheiro de podre com doce forte o bastante para me fazer vomitar no corredor. Na última noite fui até a serra. Só parei quando os sons sumiram e o vento mudou de direção. Havia uma clareira entre as pedras, cercada por arbustos mortos. No meio dela, vi o que restava de uma fogueira apagada e sentado ao lado, Damião, ou aquilo que sobrou dele. Ele não tinha mais idade. O rosto era criança e velho ao mesmo tempo. Os olhos vazios, a pele quase cinza. Mas quando falou, usou minha voz. Disse que era hora de lembrar, que o trato da mãe dele pedia testemunha viva e que agora era minha vez de carregar o nome que ela escondeu. Não lembro como voltei, mas desde aquela noite, toda vez que passo perto de espelho ou vejo meu reflexo na água, ele está lá. 1 segundo depois de mim. Um meio sorriso, o olho virado, o cheiro voltando. Damião não quer ir embora e eu estou começando a esquecer meu nome. Se eu sumir, se alguém vier me procurar, diga que não chamem alto e nunca entrem na trilha da serra depois das 3h20 da madrugada, porque é nessa hora que o vento sussurra. E se você entender o que ele diz, talvez já seja tarde demais.